Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Aconteceu um probleminha aqui com o meu celular, que ele apagou, não estava ligando. Eu ia começar à meia-noite, atrasou um pouquinho. Dando continuidade no propósito do clamor da meia-noite, da voz de despertamento em um tempo de esfriamento. Esse é o propósito e uma necessidade real da igreja, uma necessidade real nossa para este tempo. E eu quero te convidar para a gente orar, quero te convidar para a gente buscar Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E eu creio no poder da oração. A oração, ela muda decretos. A oração, ela tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. E eu quero te convidar para fazer parte deste momento de clamor. Assim como está lá em Mateus 25. E ouviu-se um clamor à meia-noite. O noivo vem aí. Nós somos a última voz da igreja na terra, a voz de despertamento, a voz que antecede a volta de Cristo. João Batista antecedeu a vinda do Messias, a vinda da salvação, a vinda do Salvador, para cumprir a sua missão na terra, e nós antecedemos a volta. Amém, meus irmãos? Grande é a responsabilidade que nós temos nesse período que estamos vivendo, do meio dos anos ao fim dos anos. Vamos orar em nome de Jesus. Santo e bendito Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, permita-nos orar, Senhor, porque eu creio no poder da oração. Havia uma igreja que estava em meio a portas fechadas e a perseguições em Atos dos Apóstolos, após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e após anunciar as boas novas do Evangelho e a salvação. E Pedro foi preso, Tiago já tinha sido decapitado, cortada a cabeça dele por amor ao Evangelho. E havia um decreto de morte na vida de Pedro. Os homens já tinham decretado a morte, mas por conta da oração de uma igreja que orava incessantemente, clamando ao Senhor, o Senhor atendeu a oração da igreja, enviou o anjo, quebrou todas as cadeias, houve libertação. E Pedro, da morte, passou para a vida, porque no outro dia havia um decreto de morte sobre a vida dele. E o Senhor não permitiu. O Senhor deu vida para ele. O Senhor deu sinais para ele e para a igreja, que o Senhor está presente, que o Senhor cuida da igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O Senhor deu a identidade de pedra e disse: tu és Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O Senhor chamou de igreja. E deu as chaves do reino, que o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. O Senhor deu poder, deu autoridade para a igreja. E através do poder e da autoridade, como igreja, unidos e reunidos em teu nome, Jesus, nós queremos repreender toda a força do mal, toda a astúcia, ciladas do inimigo, todo o levante de Satanás, todo ataque, toda semente de contenda, toda semente que separa o corpo, porque o Senhor Jesus Cristo disse: importa que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. O desejo do Senhor é unidade, unidade no corpo de Cristo. E eu acredito que através da tecnologia, através da oração, através da ministração da palavra, segundo o propósito do Senhor, eu acredito que é possível trazer a unidade do corpo através do sangue de Jesus, porque o Senhor morreu por uma igreja, por um povo, porque haverá um céu,
porque há um reino de Deus na terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, traz de volta, Senhor, a unidade do corpo pelo poder do sangue, porque o Senhor fundou uma igreja e o Senhor escolheu um Pedro para ser o que inaugurou essa igreja 2000 anos atrás, e ela continua sendo a mesma, genuína, aonde tem poder, tem autoridade, tem chaves do reino, tem unção, tem virtude, tem o Espírito Santo e tem cura. Espírito de Deus, aquece a tua igreja, derrama do teu Espírito, faz a tua voz correr, ajunta o teu povo, ajunta a multidão do teu povo, no qual o Senhor tem plano de salvação. A Deus, é o que te pedimos. Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos apresentar os necessitados. Olha só como que é a tecnologia, nós podemos ter a oração e a igreja orando sem limite de territorial, sem limite de paredes, através da tecnologia. Eu estou vendo meu irmão Graça, missionário Graça do Haiti, Senhor, está em oração conosco, e nós queremos apresentar a causa dos necessitados, nós queremos apresentar os nossos irmãos enfermos. Visita a missionária Luana, Senhor, esposa do pastor Jonas, faz compreender não os porquês, os questionamentos, mas os para quê, para que propósito, no qual o Senhor tem permitido os processos, Senhor, as enfermidades, a dificuldade de andar, a paralisia, as dores, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que todos os sentimentos que se passa dentro dela, no interno dela, Senhor, a tristeza, o decreto muitas das vezes de morte através dos homens, dos médicos, mas o Senhor é o Deus que confunde a medicina, porque o Senhor é o Jeová Rafa e ainda é o médico dos médicos, porque o Senhor não mudou, o Senhor é médico por excelência, o Senhor é poderoso para mudar decretos, trazer vida onde tem decretos de morte, Deus, em nome de Jesus Cristo, porque em Ti há vida. Senhor, em nome de Jesus, toca só onde o Senhor pode tocar. Ela presenciou quando o Senhor se apresentou para o esposo dela, como Jeová Rafa, o Deus que cura. Ela presenciou a cura interna dentro dele, na qual fez ele levantar, na qual fez ele nascer de novo, na qual fez ele restituir aquilo que foi perdido no meio do caminho. Deus, ela presenciou as feridas sendo saradas, Senhor. Ela viu, Senhor. Só que hoje ela precisa nela, dentro dela, Senhor. Então toca onde só o Senhor pode tocar. Entra lá onde o Senhor pode entrar. Operando Deus, quem impedirá? Em Atos dos Apóstolos está escrito que o Senhor... Está escrito muitos milagres que o Senhor fez no meio do teu povo para que eles pudessem crer, Senhor, para que viesse ser transmitida uma mensagem. Que o Senhor é poderoso, o Senhor é o mesmo hoje, ontem e eternamente para todo sempre. O Senhor andou na terra fazendo sinais, por conta do teu amor, o Senhor curou a tua compaixão, Deus, e o Senhor não mudou. Que a tua compaixão que aquece seja sobre nós. Aquece os nossos corações com sinais, com cura, com prodígios, com libertação e com milagre, Deus. Faz-nos entender, faz-nos aceitar o tempo, os processos, os desertos. Se apresenta no meio de nós, porque em vários momentos na madrugada o Senhor se apresentou. Foi numa madrugada que o Senhor se apresentou para Paulo e Silas em Atos dos Apóstolos. Eles estavam presos, eles estavam em dor, eles estavam em tortura, mas eles estavam orando e cantando, entoando hinos de adoração ao Senhor. E de repente veio um terremoto e encheu toda a casa e quebrou as prisões daquele lugar e houve libertação. Até o carcereiro aceitou o Senhor Jesus Cristo.
e impressionou a ele os sinais. Deus, em nome de Jesus, porque existe um propósito para tudo, um para quê. Deus, em nome de Jesus Cristo, é o que te pedimos. Traz saúde para aquele que se encontra adoecido, Senhor. No meio dos anos, no fim dos anos. Só o Senhor pode acrescentar os nossos anos de vida. O Senhor é o fabricante e sabe a data de validade de cada um de nós no cumprimento da missão e do propósito, no tempo de vida na terra. Mas se o Senhor quiser, o Senhor muda decreto, o Senhor acrescenta os anos de vida. Em nome de Jesus, Senhor, dá essa experiência para nós. Visita as outras vidas também, os filhos que precisam da vida, porque estão perecendo no pecado, Senhor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é que a tua graça alcance essas vidas, a tua misericórdia, porque é as causas de não sermos consumidos. Entra com a tua misericórdia, resgata com a tua mão forte, porque foi com laços de amor que o Senhor nos cercou, nos prendeu. Em nome de Jesus Cristo, nos refugia debaixo do teu pavilhão, porque os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, nos faz habitar no esconderijo do Altíssimo. Está escrito que mais vale um dia nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, entronizado na presença do Senhor, do que 1000 anos em qualquer outro lugar, e o Senhor habita entre os louvores. Quando tudo vai bem é fácil adorar, mas na hora da dor é difícil, na hora da enfermidade, na hora que as coisas não acontecem conforme queremos, conforme pedimos, mas o Senhor tem aquilo que a gente precisa, e a tua palavra é que nos traz vida, porque o Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Permita-nos ser uma luz, permita-nos ser sal, Jesus. Permita-nos, Senhor Jesus, ser instrumento do Senhor nesta madrugada de hoje, para que na medida em qual a tua palavra for pregada, ela venha gerar cura, venha gerar saúde, venha gerar libertação, venha gerar fé, porque os milagres acontecem através da fé. Muitas das vezes o Senhor disse, vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Deus, e que haja gratidão em nome de Jesus, é o que te pedimos, porque a gratidão gera salvação, Deus. 10 leprosos foram curados que buscaram o Senhor, que buscaram a presença do Senhor, mas só um voltou para agradecer, e ele glorificava o Senhor em alta voz. E o Senhor disse, vai em paz, a tua fé te salvou. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, salvação. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Todos aqueles que, por algum momento, vai emprestar os seus ouvidos, vai dedicar o seu tempo para ouvir da palavra de Deus, da instrução de Deus, da edificação do templo de Deus através da palavra, do aquecimento que a palavra traz, porque ela é lâmpada que aquece as nossas almas, o nosso coração. Nós pregamos aos ouvidos, mas o Espírito de Deus tem o poder de pregar aos corações, e eu creio que tem resposta de Deus àqueles que ouvir. Nós passamos 2 horas, muitas das vezes num cinema assistindo um filme, nós passamos várias horas trabalhando pelo pão, pelo sustento, que o próprio Deus disse como ordenança que o homem ele deve do suor do seu rosto comer, e aquele que não trabalha que não coma, né, irmãos? Está escrito na palavra. Mas existe algo mais importante, o serviço de adoração ao Senhor. Existe algo mais importante, estar aos pés de Jesus. Você vai ver que tem uma passagem onde fala de Marta e Maria e de Lázaro, uma família onde Jesus gostava de estar
na casa dessa família. E nós vemos muitos milagres da parte de Jesus através dos lares. E Jesus, ele gostava de visitar essa casa, ele tinha um propósito na vida dessa família e ele estava preparando esta família, esta igreja e esta casa para receber a salvação e para gerar salvação através de milagres, irmãos. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir as Escrituras em Lucas capítulo 10, no versículo 38. 10, 38. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, meus irmãos? Aqui, essa passagem vai falar da primeira vez que Jesus se apresentou e entrou na casa de Marta e de Maria. Marta e Maria era aquela que tinha o seu irmão chamado Lázaro, aquele que Jesus disse que amava. A Marta, a Maria e a Lázaro. Jesus, ele tinha amigos. E Jesus se importava com os seus amigos. Jesus, ele tinha compaixão pelos seus amigos. Você vai perceber que existe um ditado que diz que o homem não chora, né? Mas Jesus chorou. E eu vejo 2 relatos só nas Escrituras onde diz que Jesus chorou. E Jesus chorou antes de ele ir até o templo. Quando ele olhou para o templo, ele estava no monte, olhou para o templo e ele chorou. Porque ele viu a corrupção do templo, dos homens consagrados ao serviço sacerdotal corrompidos. Ele viu um alto índice de ministerial corrompido. Ele viu as pessoas fazendo negócio, fazendo da casa do pai casa de vendas. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Ele viu ladrões. Ele viu pessoas mudando o propósito, distorcendo as verdades e as primícias das leis de Deus para o homem. E Jesus chorou. E aquele sentimento eram lágrimas de decepção quando ele olhou. E ele se irou também. E ele desceu lá, ele chutou as mesas dos cambistas, ele virou as mesas, e ele bradou forte, dizendo: não façais da casa de oração casa de vendas. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Muitos vão para fazer negócios e deixam de orar, e deixam de adorar, e se distrai com muitas coisas,
e deixa de cumprir a parte mais importante. E desobedece ao Senhor, porque foi um mandamento. Ele disse, não façais. E mesmo que seja para um fim e uma justificativa de bem, como Judas disse, quando uma mulher adorou de uma forma diferente, derramou o vaso de alabastro em adoração ao Senhor, reconhecendo Ele como Rei. E Judas disse, que desperdício, por que não pegou e vendeu essa essência de alto preço e deu para os pobres e supriu as necessidades dos pobres? Mas diz as Escrituras que ele era ladrão. Mesmo um homem que foi chamado para ser discípulo, teve a oportunidade de se tornar um discípulo genuíno, mas ele corrompeu o seu coração, deixou o dinheiro entrar no teu coração, o amor ao dinheiro, onde diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé. E Judas se desviou da fé, porque ele recebia a palavra do Senhor e da verdade. Ele aprendeu com o mestre. Ele aprendeu como andar no caminho do Senhor, como viver e como servir o Senhor, e como cumprir o ministério de discípulo de Cristo, de seguidor. Mas diz as Escrituras que ele era ladrão. Então ele não queria dar para os pobres nada, era só justificativa. E aqueles homens que decepcionou Jesus quando ele chorou, eles estavam vendendo objetos de adoração, de sacrifício, pombinho, para perdão dos pecados. Eles estavam vendendo o perdão. E eles estavam também superfaturando isso, que era para ser levado as primícias das plantações, dos gados, das fazendas, eram para ser levado a primícia em sacrifício. E eles reprovavam o sacrifício daquelas pessoas que percorriam muitos quilômetros para ir lá adorar, e eles vendiam os deles. E se tornou um negócio muito lucrativo, não diferente nos dias de hoje, irmãos. Só mudou os objetos. Mas enfim, eu quero falar de outras lágrimas. Eu quero te falar das lágrimas da compaixão. Eu quero te falar das lágrimas que geram milagres. Você sabia que através das suas lágrimas você pode gerar milagres? Essas lágrimas são lágrimas de compaixão. Se eu fosse colocar um tema, eu colocaria tema lágrimas de quebrantamento, sentimento de compaixão que chama a atenção de Deus e que gera milagre. Lágrimas de compaixão, lágrimas de quebrantamento que chama a atenção de Deus e que gera milagres. Você quer milagre? O milagre ele não se explica, o milagre ele acontece. Mas o milagre existe um caminho. E Jesus quer falar para nós sobre o caminho do milagre para que possamos percorrer esse caminho e conquistar milagres e viver milagres, porque uma palavra pregada com milagres, ela tem um poder muito grande. Porque você vai ver a igreja de Atos dos Apóstolos, era pregada a palavra das boas novas, os sinais seguiriam os que creram, os milagres aconteciam a ponto de o próprio Pedro e colocavam as pessoas aonde ele ia passar, e as pessoas criam que a própria sombra de Pedro ia curar, e isso acontecia por conta da unção, da oração, das lágrimas, do quebrantamento, da compaixão dele, porque ele provou da compaixão do Senhor, mesmo decepcionando o Senhor no meio do caminho, mesmo desistindo, mesmo voltando atrás,
Jesus não desistiu da missão na vida dele. E quando Jesus, em uma grande necessidade que ele se encontrava, após a ressurreição em João 21, se apresentou para ele, Jesus deu uma direção, Jesus mandou lançar as redes, o milagre aconteceu, foi uma pesca milagrosa, diferente da Lucas 5, onde as redes não se romperam, onde não houve perdas mais, e aí Jesus chamou ele num particular sobre o propósito, que é maior do que as necessidades, e perguntou: tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Fez ele lembrar de quando ele negou e disse que não conhecia. Mas a compaixão do Senhor aqueceu a alma dele. O amor do Senhor com providência e com sentimento fez com que ele se posicionasse para viver o sobrenatural e a plenitude do ministério no qual o Senhor Jesus chamou ele. E aí foi milagre após milagre, dia após dia. E é isso que o Senhor deseja de nós, igreja. Só que nós estamos falando aqui de Maria e de Marta. Primeira vez que Jesus entrou na casa delas, elas o recebeu, Jesus. Elas abriram a porta para Jesus. E Jesus começou a pregar, a ensinar sobre o caminho da verdade e da vida. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O acesso a Jesus, irmãos. E a Marta estava cuidando dos afazeres depois do culto. Ela estava cuidando, ela estava preparando, lavando a louça. Ela estava cuidando da comida para servir Jesus e os amigos deles que estavam ali depois do culto. E ela ficou incomodada pelo fato da sua irmã Maria estar lá perto de Jesus, aos pés de Jesus, e não estar ajudando ela nos afazeres, que são importantes. Só que Jesus foi lá e falou: Marta, Marta, tá atribulada com tantas coisas, desapercebida, distraída, sendo que a Maria, ela escolheu a melhor parte, está aos meus pés ouvindo a minha palavra. E você vai ver lá na frente que isso foi de extrema importância. Depois eu vou colocar um versículo aqui quando Jesus chora, quando ele fica sabendo que Lázaro, aquele que ele ama, irmão de Marta e Maria, encontrava-se enfermo a ponto de morrer. E Jesus não estava lá. E diz as Escrituras que quando Jesus voltou e foi até lá, Marta já saiu correndo, desesperada, e falou: Senhor, 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 se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E agora? Desesperada. E aí, a Maria, diz as Escrituras, que se encontrava assentada, e Lázaro morto. Aqui eu começo a pregar sobre 3 tipos de igreja. Marta, Maria e Lázaro representam 3 tipos de igreja na volta de Jesus Cristo. Diz as Escrituras em Mateus 25 que as 10 virgens que representam a igreja do Senhor,
e que 5 eram nécias, 5 eram prudentes, 5 tinha reserva de azeite, 5 não tinha, 5 eram loucas. Trata-se sobre 50%, fala de matemática, 50% da igreja de Cristo vai perder o arrebatamento na volta de Cristo. E diz que todas dormiram ao tardar o esposo. Ele demorou. Disse, elas entenderam que ele estava demorando e acabou adormecendo. Nós estamos num tempo de sono profundo, de adormecimento, que é necessário um despertamento. O clamor da meia-noite, a gente precisa ouvir o clamor da meia-noite, para que haja um despertamento, para que nós possamos estar preparados na volta de Cristo, porque Ele vai vir buscar a sua igreja, e as portas vão se fechar e não vai mais abrir. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, de entrar dentro dessa arca. Vai ser como nos dias de Noé. A porta também fechou e foi Deus que fechou por fora quando veio o dilúvio. E a Marta dizia, se o senhor estivesse aqui, se o senhor não tivesse demorado, meu irmão não teria morrido. E aí, quando Jesus chegou, encontrou Maria sentada. Maria é uma igreja preparada na fé, porque estava aos pés de Jesus, mas assentada, desanimada, entristecida. É um tipo de uma igreja que na volta de Cristo se encontra assentada, na zona de conforto, na zona da tristeza, do desânimo. E Marta é aquela desesperada. E Lázaro é aquele que estava enfermo, adoecido e morreu. Só que Jesus chorou. E Jesus sentiu compaixão dos seus amigos, dos seus filhos na fé, de Marta, de Maria e de Lázaro. E Jesus foi até lá, e aí Jesus disse assim, tire a pedra. Quem que tirou a pedra foi Jesus, irmãos? Não. Quem tirou a pedra para o milagre acontecer? Quem tirou a pedra para que Lázaro viesse ouvir a voz do seu Senhor Jesus e sair da morte para a vida e reviver? Se não foi Jesus, se não foi Lázaro, porque ele estava morto, foi os discípulos de Jesus, foi aqueles que andavam com Jesus, aqueles que estavam perto de Jesus. Eles foram lá tirar a pedra que impedia do milagre acontecer. E nós precisamos tirar a pedra para Jesus falar. Tirar tudo que impede de Jesus ser ouvido, irmãos. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a fé gera cura. Só que você vai ver que era necessário a cura da fé. Não a fé que cura. Porque a Maria, ela tinha a palavra. Já tinha sido lançado sementes de fé na vida de Maria. Mas não era mais a fé que cura que era necessário. Era a cura da fé. Maria precisava ser curada. Na fé dela. Ser levantada. Ser animada. Ser avivada. Provar milagres de novo. Ver o seu irmão ter vida. Ver o seu irmão ressuscitar. Ver o seu irmão ouvir a palavra de Jesus.
ver a pedra ser tirada. E Marta precisava ser acalmada. Marta precisava confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele realizará o desejo do teu coração. Salmos 37:5. Marta é aquela que se preocupava com em servir ao Senhor e os convidados e os amigos de Jesus. E aqueles que estavam ouvindo a palavra de Jesus. Marta era aquela que se preocupava depois do culto, com os afazeres do culto, em organizar os preparativos para servir os convidados depois do culto. Ela serviu o Senhor dessa forma. Só que ela precisava ser acalmada. E o Espírito de Deus está mandando esta palavra porque Ele vai acalmar Martas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Marta precisava ser aquietada na alma, como Ana foi, quando ela precisava de um milagre. E a Ana, ela provou de um milagre e ela provocou um milagre através das suas lágrimas. Se a gente ler lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 9, vai dizer assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siloé, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, estava com amargura de alma amargurada. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente, ela chorou muito. E votou um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar, ela perseverou na oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios. Quebrantamento de coração. E está escrito: a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor teu Deus. E se ele não despreza, ele se apresenta. E se ele se apresenta e ele vê as lágrimas de sinceridade, ele faz milagre. Ele faz você gerar milagre. E sucedeu, porquanto, versículo 13, Ana no seu coração falava e só movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. O sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti do vinho. Para de beber. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e seu semblante já não era triste. Ela vivia triste,
por conta do cenário que ela se encontrava. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Ó, levantaram de madrugada, irmãos. Versículo 19, ó. Tem milagre que acontece na madrugada, através das lágrimas. E voltaram e vieram à sua casa. Eucana concedeu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ó, o Senhor lembrou das orações, da petição, do voto, do compromisso. E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concedeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém, meus irmãos? Uma outra passagem que Deus faz gerar milagre através das lágrimas. Muda decreto, acrescenta os anos de vida. Está em Isaías 38, diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, em um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ó, como Ana, Ezequias chorou muito. Deus falou para o profeta Isaías: vai lá em Ezequias e fala que ele vai morrer se ele não consertar a casa dele. Deus queria um conserto. Deus queria a casa em ordem. E aí, quando ele viu que a mensagem veio e o decreto de morte estava sobre a vida dele, ele chorou muitíssimo. E ele orou: Senhor, lembra de mim, lembra das boas obras. Lembra de quando eu estava servindo o Senhor de sinceridade, coração voluntário. Tem misericórdia. E aí Deus manda o profeta voltar lá. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e fenderei esta cidade. E isto será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Amém, meus irmãos? Quando Deus nos faz falar de milagre, pregar sobre cura, ministrar arrependimento, conserto, é porque o Senhor quer fazer milagres. E quando o pregador está pregando, falando de Ana, falando de Samuel, falando de Lázaro, de Marta, de Maria, a Bíblia ela tem 3 formas de ser interpretada: na linguagem literária, figurativa e alegórica. Numa linguagem figurada, Deus está usando o pregador para falar de Ana, mas ele quer falar de Luana.
para falar de Ezequias, ele quer falar de Jonas, ele quer falar com o Tiago, ele quer falar com a Helenir, ele quer falar com o Yuri. Quando ele fala de Lázaro, ele quer falar com Luciana. Ele quer falar com aqueles que ele ama. E ele mostra o caminho que gera milagre. Jesus, após chorar lágrimas de compaixão, ele traz a vida para Lázaro e diz assim: ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Ana entendeu o propósito do Senhor, o Senhor deu aquilo que ela queria. Quando ela apresentou ao Senhor aquilo que Deus precisava para aquele tempo, Deus deu para ela aquilo que ela queria. Deus fez ela gerar milagres. Ana era aquela que se sentia envergonhada diante de Penina. E Penina estava tirando sarro dela, porque ela não estava gerando. Porque ela tinha uma impossibilidade de gerar. Porque ela era estéril. E a mulher naquela época que tinha uma esterilidade, ela era uma mulher considerada como indigna, maldita, ou infeliz, amargurada. Mas Deus ouviu a oração dela e atentou para as lágrimas dela. E depois ela demonstrou uma gratidão muito grande. O que eu quero dizer para você com esta palavra, para a gente finalizar? Porque Deus, ele é claro, ele é objetivo. Essa palavra é para essa geração. E tem algumas pessoas que estão passando alguns processos que não estão entendendo, porque está gerando uma palavra profética para este tempo, para uma geração inteira, para uma multidão de gente que vai precisar ouvir da tua boca a palavra de Deus com sinais, com milagre, com experiência, para que o nome do Senhor seja glorificado e almas sejam alcançadas. As lágrimas de Ana fez ela gerar filhos, fez ela gerar profeta, fez ela gerar sacerdote, fez ela gerar juiz. Samuel tinha 3 ministérios: profeta, sacerdote e juiz. Ela não estava gerando qualquer um, não. Ana gerou Samuel, Luana gerou Davi, gerou Jonas, profeta, adorador. Uma madre que gera profeta. Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um sacerdote e de um juiz. No tempo de Eli, onde havia um índice altíssimo de corrupção ministerial, de pecado, de prevaricação. O povo negligenciava a fé genuína naquele tempo. E Deus não falava mais, Deus estava em silêncio. Você sabia que existe tempo na terra que Deus não fala mais? Que a gente não vê mais Deus falar muito? A palavra de Deus por si só, ela opera nas nossas vidas. Mas Deus falar,
Naquele tempo Deus não falava mais. E Samuel, desde que ele nasceu, fruto de lágrimas, os seus ouvidos eram sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Está lá em Samuel 3. Ó, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. Um tempo que Deus não falava mais, que a palavra do Senhor era rara. Deus falou com o menino. Deus não falava mais com Eli, porque ele permitia que ele fechava os olhos, fazia vista grossa para os seus filhos, por conta dos pecados dele, da desonra deles diante do Senhor, no templo do Senhor, com as coisas do Senhor, as gorduras, as ofertas, onde os filhos estavam dando lugar para prostituição. E o profeta Samuel se tornou sensível desde menino a ouvir a voz do Senhor. Deus está separando e gerando Samuéis, gerando sacerdotes, gerando os meninos cheios do Espírito Santo nesse tempo. E eu quero te dizer que Jesus vai levantar crianças. Não é para ser os futuros missionários, os futuros pastores. Não, como muitas das vezes a gente ora. Eles serão os missionários de hoje, desde menino como Samuel. Os profetas de hoje, os sacerdotes de hoje, como assim foi Samuel. Porque é uma necessidade. Porque a criança ela vai fazer sem interesses, sem corrupção. E o próprio Jesus disse que é da criança que sai, é dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque muitas das vezes está faltando verdade na adoração. Aleluia. Deus estava permitindo um sentimento para Ana. Quando ela entendeu o que Deus precisava, Deus deu para ela o que ela queria, o milagre que ela queria, o milagre que ela buscava, o milagre do filho. Porque ela disse, ele vai servir ao Senhor por todos os dias da minha vida. Se o Senhor me permitir gerar, ela fez um voto. Eu vou entregar ele na casa do Senhor e ele vai viver lá por todos os dias da sua vida. E foi o mesmo profeta Samuel que ungiu Davi. Que desde menino era sensível a ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós passamos processos na nossa vida por conta dos filhos que estão sendo gerados para um propósito do fim. Uma necessidade de uma geração inteira que está caminhando a longos passos e com muita velocidade ao inferno. Mas Deus é misericordioso, Ele ama. Deus, Ele tem compaixão.
assim como ele ressuscitou Lázaro, que estava morto. Tem uma igreja de Apocalipse que Jesus diz assim: eis que tem nome de que vive, mas está morto. Ó. Na igreja do tempo do fim, porque essa é uma revelação para a última igreja de Deus na terra, a carta para 7 igrejas, tem uma igreja lá que está morta, mas tem nome de que vive. E ela precisa ressuscitar. As pedras precisam ser tiradas e aí tem muito trabalho para fazer. Para que elas possam ouvir Jesus, irmãos, sem mistura. As águas que saram, a fonte das águas purificadoras. As águas que traz vida. Você vai olhar para um profeta, Oséias, num tempo de corrupção, num tempo que o povo de Israel se encontrava infiel a Deus, um tempo que o povo virou as costas para o Deus de Israel, um tempo de desobediência, de adultério, de prostituição, de infidelidade. Um tempo que o povo não queria mais ouvir Deus. Mesmo conhecendo Ele, através de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Você vai ver no livro de Oséias que Deus manda ele casar com uma prostituta. E a prostituta, ela tinha que ficar exposta durante o dia. E todo mundo saber a vergonha dela. E aí Deus manda ele casar com ela. Para quê que Deus queria que Oséias fizesse isso? Deus queria que ele fizesse filhos nela. E cada filho tinha um significado. E eu até anotei. Talvez não vou soletrar corretamente, mas Jezreel significava vale lindo entre as montanhas de Samaria. Teve um dos filhos de Oséias que se chamou Desfavorecida, o significado do nome. Porque era uma profecia, Deus ia desfavorecer o povo de Israel. Foram 3 filhos. O povo negligenciava a fé genuína de Deus. E Oséias disse no capítulo 4, versículo 6, o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. A gente padece por falta do conhecimento. E nós precisamos conhecer Deus, conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus, para que possamos servir a Ele, ser escravo dEle, para fazer a vontade dEle, aquilo que agrada a Ele. E muitas das vezes nós nos preocupamos em nos agradar e fazer aquilo que agrada a gente, sendo que nós temos um Senhor a servir e agradar. Mas mesmo sendo servos, escravos, Ele nos trata como filhos, com amor. O Senhor me amou com prisões de amor, Ele me cercou, cordéis de amor. O que Deus estava querendo que Oséias sentisse antes de trazer a mensagem para aquela geração? A infidelidade, quando Deus olhava para o povo e via o povo infiel adorando outros deuses.
praticando idolatria. Adorava a Deus de noite e de dia, adorava a deuses estranhos. E Deus não divide a sua glória com ninguém. E é impossível servir a dois senhores. Deus permitiu Oséias sentir a infidelidade, mas com experiência. Talvez você está sentindo muitas dores, tristeza, amargura como Ana, tristeza de alma, infidelidade, porque é aquilo que Deus sente quando Ele olha do céu sobre a terra, quando Ele olha para o seu povo. A ausência da verdade nos lábios, no coração. Uma adoração superficial, rasa. A impossibilidade, às vezes, de andar é porque a igreja já não está caminhando mais como deveria caminhar, cumprindo uma ordenança, um mandamento de Jesus Cristo, depois que recebeu o vinde, a cura, a salvação, o refrigério para a alma, o alívio. Depois do vinde tem o ide, quando ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, acreditar, será salvo. O que não crer já está condenado. Às vezes, a paralisia é Deus permitindo você sentir quando Deus olha para a igreja e não vê mais ela cumprindo o índice como deveria cumprir. As dores, é porque está sendo gerada uma palavra com experiência, com poder e que gera milagres, gera filhos. Passe o processo, aguenta firme, não deixe o inimigo roubar sua fé. Essa palavra é uma palavra da cura da fé. Não é da fé que cura, não. É da cura da fé. Você vê a cura da fé em Ezequias, porque ele praticava as boas obras. Você vê a Ana, conhecia Deus. Servia ao Senhor no templo. Sabia prestar adoração, sacrifícios. Mas ela precisava da cura da fé para gerar filhos. Marta precisava da cura da fé, não da fé que cura. Porque ela se encontrava desesperada quando ela viu um cenário de morte familiar. Maria se encontrava assentada, desanimada, entristecida, numa zona de conforto, quando Jesus estava voltando. Você vai ver lá. Alguém sabe onde está essa passagem? Quando Jesus está voltando e que Jesus chorou? Lembra? Coloca aí para mim ver se vocês estão atentos à palavra do Senhor. A fé, ela vem por ouvir da palavra de Deus, não por escutar. E para ouvir a gente tem que dar atenção, tem que estar ligado.
Só para finalizar, e nós vamos orar. E eu creio no poder dessa palavra, nos sinais que essa palavra vai gerar. Porque o milagre, muitas das vezes, ele acontece do lado de dentro. Depois ele externa e aflora do lado de fora. Tem um testemunho de um pastor, que foi meu pastor, pastor Zupério, homem de Deus, que por obediência foi lá para o Vale do Jequitinhonha, viver lá e cumprir a obra missionária, a chamada de Deus na vida dele. Ele morava aqui em Elias Fausto. Eu morei na casa dele, ele me recebeu lá. E ele conta o testemunho que ele teve uma filha. E a filha dele ficou enferma com uma enfermidade mortal. Ela não tinha mais jeito, os médicos desenganou ela. E quero saudar os meus irmãos da região do Jequitinhonha, porque eu tenho certeza que eles vão ouvir. E saudar toda a igreja. Eu amo aquele povo. Jesus colocou meu coração naquela terra. E ele conta que ele era vereador aqui em Elias Fausto. Tinha uma qualidade de vida muito boa. Tinha muitos afazeres sociais. Servia a Deus na igreja. E aí, o que aconteceu? A filha dele, Deus permitiu uma enfermidade. E a medicina desenganou. E João 11, que vai falar que Jesus chorou. Que vai contar a história desses 3 cenários. Que Jesus voltou. E eles, depois deles receberem a fé, a palavra sendo ministrada muitas das vezes na casa deles, a Marta se encontrava desesperada num cenário de morte, a Maria se encontrava sentada e Lázaro morto. E ele fez um voto ao Senhor, o pastor Zupério. E falou, se o Senhor curar minha filha, eu faço um voto com o Senhor que eu vou servir o Senhor na onde o Senhor me mandar por toda a minha vida. Aí Deus deu uma visão para ele, mostrou o Jequitinhonha e falou, é aqui que eu quero você. Jesus curou a filha dele e ele está lá. Mais de 20 anos já, pastoreando igrejas, levando a palavra em lugar que muitas das vezes não tem nem igreja, fundando igrejas, naquele deserto. Mas ele está lá fazendo o que Jesus falou para ele fazer. O filho dele lá hoje é pastor Manuel, meu amigo. Pastor Paulo Santos está lá também, meu amigo, missionário. Deus tirou daqui de Campinas e levou para lá. E tantos outros. E lá eu posso afirmar para vocês que se você passar 2 horas pregando a palavra de Deus, os irmãos não vão achar ruim, não. Eles têm sede da palavra de Deus. Eles têm fome da palavra de Deus. Eles têm reverência diante da palavra de Deus. As missionárias de Indaiatuba, eu vi, acabou de voltar de lá do Jequitinhonha. Saudade de vocês, eu tenho certeza que vocês estão acompanhando e ouvindo as pregações. Eu tenho saudade de vocês e vocês estão no meu coração. Amém? Para finalizar, João 11:35 foi quando Jesus chorou. Olha lá, João 11:20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Então você pode meditar depois. João 11. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus considere as tuas lágrimas. E as tuas orações sejam ouvidas. E que tudo isso
venha gerar milagres, venha gerar filhos. O nome do Senhor seja glorificado e você venha gerar esses filhos como Samuel, que não se contaminava com as porcarias deste mundo, com as influências deste mundo, com o pecado desse mundo, mas era um diferencial de Deus na terra, uma referência para influenciar com o poder da palavra de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus, da voz de Deus, para trazer a honra do povo de Deus, a bênção para o povo de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus santo e bendito, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada aos ouvidos. O Senhor é aquele que parafusa nos corações, porque muitas das vezes pregar não está sendo o suficiente, porque tem muitas pessoas escutando e não estão ouvindo. Mas parafusa essa palavra, Jesus, porque aí quando se parafusa fica mais difícil de sair. Não permita que Satanás roube esta palavra, que esta palavra gere cura da fé, cura na fé, como aconteceu na vida de Marta, de Maria, de Lázaro, de Ezequias, de Ana. Que esta palavra, no propósito na qual foi enviada, seja como flecha que acerta o alvo. Ela tem endereço. E o endereço é a tua casa, é a tua vida, é a tua história. O teu estado atual não significa os seus passos na presença de Deus, o milagre, a tua experiência, o propósito, o alcance das vidas, as curas, em nome de Jesus, assim como está escrito. Aleluia, Deus. João 16:20. Na verdade, vos digo, que vós chorastes e lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, vou me apresentar mais uma vez. Assim as palavras de Jesus. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém a tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, eu vou há de dar. E nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por todos os ouvintes, adoradores, que vão ouvir, que vão ser edificados na fé. Em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. E eu profetizo os sinais do Senhor, pelo poder desta palavra, em nome de Jesus.